A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 197 de nosso podcast, lemos o capítulo 22 do segundo livro de Reis, o capítulo 33 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 146. Capítulo 22 do segundo livro de Reis. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Idida e era filha de Adaia, natural de Bascate. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, seguindo todos os caminhos de seu pai, Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. No ano 18 do seu reinado, o rei Josias enviou seu secretário Safã, filho de Azarias, filho de Mesolão, à casa do Senhor, com esta ordem: vai ter com o sumo sacerdote Elcias, para que calcule o dinheiro que foi levado à casa do Senhor e que os porteiros recolham das mãos do povo. Seja ele entregue nas mãos dos mestres de obras da casa do Senhor, para pagar os operários engajados nas preparações da casa do Senhor, carpinteiros, construtores e pedreiros, e também para pagar a madeira e as pedras talhadas necessárias à reforma da casa. Mas não lhes peçam conta do dinheiro que lhes foi entregue, pois procedem com honestidade. O sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei da casa do Senhor. Elcias deu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: os teus servos conferiram o dinheiro que se achou na casa e entregaram-no aos mestres de obras da casa do Senhor. O escriba Safã informou o rei, dizendo: o sacerdote Elcias me deu um livro, e Safã o leu para o rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas vestes. O rei ordenou então ao sacerdote Elcias, a Aicão, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei, e de logo consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras do livro que foi encontrado.
Com efeito, grande deve ser a ira do Senhor inflamada contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo que nos foi prescrito. O sacerdote Elcias, Aicam, Acobor, Zafã e Asaías foram, então, ter com a profetisa Urda, mulher do encarregado do vestiário, Seim, filho de Tiqua, filho de Araas. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Impuseram-lhe o assunto e ela respondeu: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Dizei ao homem que vos mandou a mim. Assim fala o Senhor: Estou para trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, todas as palavras do livro que o rei de Judá acaba de ler. Porque me abandonaram e ofereceram sacrifícios a deuses alheios, irritando-me com todas as obras de suas mãos. Por isso, meu furor se acenderá contra este lugar e não se extinguirá. E ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, direis: Assim fala o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras do livro que ouviste. Teu coração derreteu e tu humilhaste diante do Senhor, ao ver o que farei contra este lugar e seus habitantes, de que se tornariam objeto de horror e alvo de maldição. Porque rasgastes as tuas vestes e choraste diante de mim, também eu ouvi, oráculo do Senhor. Por isso eu te recolherei junto de teus pais. Serás recolhido ao teu sepulcro em paz, sem que teus olhos vejam toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. E transmitiram a palavra ao rei. Capítulo 33 do segundo livro de Crônicas. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha demolido, ergueu altares para os ídolos de Baal, instalou postes sagrados, adorou todo o exército do céu e serviu. Construiu altares idolátricos na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém estará meu nome para sempre. Construiu altares para todo o exército do céu nos 2 átrios da casa do Senhor. Fez passar seus filhos pelo fogo no vale do Ben-Enom. Praticou adivinhação e agouros. Introduziu necromantes e feiticeiros. Multiplicou o que é mal aos olhos do Senhor, irritando. Instalou uma estátua idolátrica que havia feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre, e não mais deixarei Israel vaguear a pé fora do solo que designei a teus pais, contanto que cuidem de praticar tudo o que lhes ordenei, toda a lei, os preceitos e as normas dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, seduziu Judá e os habitantes de Jerusalém para agirem pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles não prestaram atenção. Por isso o Senhor permitiu que viessem chefes do exército do rei da Síria, os quais engancharam Manassés, prenderam-no com grilhões e o levaram à Babilônia. Na sua aflição implorou ao Senhor, seu Deus. Humilhou-se profundamente diante de Deus e de seus pais. Orou a ele, e ele lhe foi benigno, escutou sua súplica e o fez voltar a seu reino em Jerusalém. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, reconstruiu a muralha exterior da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e até a entrada da porta dos peixes, rodeando o Ofel. Também a fez mais alta. Ele colocou chefes militares nas cidades fortificadas de Judá. Retirou da casa do Senhor os deuses alheios e a estátua,
bem como todos os altares que ele havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém. Lançou tudo para fora da cidade, restaurou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de paz e de ação de graças. Ordenou ao povo de Judá servir ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo continuou a sacrificar nos lugares altos, embora só para o Senhor, seu Deus. Os demais atos de Manassés, sua oração a Deus, as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, tudo isto se encontra nos anais dos reis de Israel. Sua oração e como foi atendida, todo o seu pecado e prevaricação, os locais onde construiu lugares altos e erigiu postes sagrados e estátuas, antes de sua humilhação, tudo isto está escrito na história de Osaí. Manassés adormeceu junto de seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio. Seu filho Amon tornou-se rei em seu lugar. Amon tinha 22 anos quando se tornou rei e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que amava aos olhos do Senhor, assim como havia feito seu pai Manassés. Amon ofereceu sacrifícios e prestou culto às estátuas que seu pai Manassés instalara. Mas ele não se humilhou diante do Senhor como se tinha humilhado seu pai Manassés. Ao contrário, Amon tornou-se mais culpado ainda. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em seu palácio. Mas o povo da terra golpeou todos os que conspiraram contra o rei Amon e, em seu lugar, o povo da terra constituiu seu filho Josias como rei. Salmo 146. Louvai o Senhor, minha alma. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, salmodiarei ao meu Deus enquanto eu existir. Não queiras confiar nos príncipes, seres humanos, nos quais não há salvação, exalam ou respiram e voltam para o pó. Naquele dia, seus pensamentos perecerão. Feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que ele contém, que guarda a fidelidade para sempre, faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos que têm fome. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor ilumina os cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor cuida dos migrantes, sustenta o órfão e a viúva, confunde o caminho dos ímpios. O Senhor reinará para sempre, o teu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no capítulo 22 do segundo livro dos Reis, nós vemos aí ascender ao trono Josias de Judá. Josias tem um relato interessante que no seu reinado se descobre de novo, provavelmente, o livro da lei, o livro da aliança, que é um dos fatos, digamos assim, transcendentais aí desse reinado. Provavelmente se tratava de uma versão anterior, conforme dizem os estudiosos, menos desenvolvida do nosso Deuteronômio. Aos ouvidos do rei, o livro soa como voz profética, denunciando delitos, ou melhor, dos delitos acumulados em gerações que pesam agora sobre a geração presente. A consulta busca um meio de espiar o delito que afaste a cólera de Deus. Então Josias tenta remediar as situações. Meu irmão, minha irmã, talvez para você também esse podcast seja uma oportunidade de redescobrir a palavra de Deus e ver que as coisas que acontecem hoje na nossa atualidade, na realidade, já tem muitas delas, digamos assim, que foram escritas também na Sagrada Escritura. E para todas elas sempre tem um desfecho, não é? Em outras palavras, se nós nos basearmos sobre a palavra que a gente recebeu do Senhor,
muitas coisas poderão tomar novo rumo realmente na nossa história, hoje, na realidade. É possível compreender sob uma outra ótica. Agora, tal como o rei Josias, de algum modo, se comoveu, de coração diante de Deus, você e eu, quando lemos a palavra, também nos comovemos, nos deixamos afetar por aquilo que a palavra diz? É claro, meu irmão, minha irmã, para se aproximar de Deus vai ser sempre necessária a humildade. A humildade de alguém que se coloca numa situação de aprendiz, que respeita e dá ouvido àquilo que está escutando. Esses livros que estamos lendo, Crônicas, Reis, nos mostram que não é possível uma confiança plena e total no poder que o ser humano pensa ter. Mas é possível confiar na ação de Deus que está para além do poder que o ser humano pensa ter. Por isso, meu irmão, minha irmã, te convido também a encerrar este momento com o Salmo 146, que diz assim: Não confies nos nobres, num homem que não pode salvar-se. Sai seu alento e ele volta ao pó. Nesse dia, perecem os seus planos. Feliz aquele que o Deus de Jacó auxilia. Sua esperança é o Senhor Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, que mantém sua fidelidade perpetuamente, faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos. Então, meu irmão, minha irmã, o meu e o teu papel de alguém que escuta a palavra de Deus é educar o ser humano na vontade e segundo os valores da palavra de Deus e confiar plenamente em Deus. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!